Que os irmãos ainda estão em pé, vamos ler um texto na palavra de Deus, irmãos. Texto áureo da Bíblia Sagrada, Evangelho escrito por São João, capítulo de número 3 e o verso de número 16. Evangelho escrito por São João, capítulo de número 3 e o verso de número 16. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada, e é considerado o texto áureo da palavra de Deus. Podemos ler, igreja? Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poder-vos assentar, por favor, em nome de Jesus. Quero aqui fazer as minhas gratidões a Deus por mais esta noite em que o Senhor, nosso Deus, nos traz até a sua casa e com o propósito de nos proporcionar este momento tão especial, tão maravilhoso, onde nós temos a oportunidade de aqui tributar a Deus as nossas gratidões ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa comunidade, pela nossa cidade. Então toda honra, toda glória e todo louvor seja tributado a Ele nesta noite. Quero também louvar a Deus pela sua vida, pela vida de você que veio até a casa de Deus nesta noite. Que Deus possa te abençoar, possa te recompensar com as mais infinitas bênçãos advinda dos céus. Louvar a Deus pela vida do pastor Pinheiro, este homem que nós temos aprendido a admirar e apreciar pelo pouco tempo que o conhecemos de perto, né? Porque como ele é pastorzão, é grandão, né? A gente já conhecia ele de ouvir falar. E aí, como disse Jó, Deus nos deu a oportunidade de nos conhecer face a face. Deus abençoe sua vida, seu ministério, a igreja que está sob a sua responsabilidade e toda a sua família. E a bênção de Deus para a família do pastor Zé tem que ser grande, né? Porque a família é grande. Glória a Deus. Meus irmãos, nós tomamos base por um texto na palavra de Deus. Eu queria trazer uma outra mensagem nesta noite, mas tendo em vista o hino que a Estrela cantou aqui, o Espírito Santo de Deus me direcionou a esta palavra. E tendo em vista o contexto que nós tomamos por base para esta mensagem nesta noite, nós encontramos aqui a maior expressão do amor de Deus. E Deus então agora, Ele estava através das letras de São João, relatando as palavras de Jesus. E Deus então estava apenas confirmando aquilo que Ele já vinha falando desde a antiguidade, desde o contexto da antiga aliança, do Antigo Testamento, através dos pais aos filhos, pelos profetas, como diz Hebreus capítulo 1 e verso de número 1, que Deus ele tinha um projeto específico de salvação, de resgate, de reconciliação para a vida da sua criatura, ou daquele que Deus criou com as suas próprias mãos. Esse texto fala-nos da história da redenção do homem. Este texto fala do projeto estabelecido por Deus, para que Deus pudesse novamente tornar o homem como seu único e verdadeiro adorador. Jesus está num diálogo com um dos maiorais da lei judaica, um homem chamado Nicodemos, que segundo a tradição, a história, fazia parte da corte religiosa daqueles dias,
chamada de Sinédrio, que era a corte que organizava toda a religião judaica. E nós vemos então que neste diálogo, nós vamos ver um homem detentor de muitos conhecimentos, um homem conhecedor de muita ciência, um homem que era perito e destro em toda a lei mosaica. Mas também nós vamos encontrar um homem vazio de Deus, nós vamos encontrar um homem com uma ausência de Deus na sua vida. E essa ausência vai levar este homem a ter uma sede de Deus, a ter uma sede de preencher o vazio da sua alma, a ter uma sede de preencher o vazio que nenhum outro elemento que ele já tinha, aleluia, procurado buscar havia saciado esta sede. E quando então ele ouve a falar deste homem que marcou a história da humanidade, não tão somente porque o seu nascimento divide o tempo histórico da raça humana em antes de Cristo e depois de Cristo, não. Nicodemos vai ao encontro deste homem chamado Jesus de Nazaré, porque as pessoas testemunhavam dele, porque as pessoas anunciavam a respeito de tudo que acontecia através da sua vida. Mas o que me chama a atenção no contexto do projeto de redenção de Deus é que quando nós falamos a respeito de Deus, nós sabemos que, aleluia, a Trindade é composta de três pessoas, de três seres distintos. Nós conhecemos na doutrina da Trindade que existe o Deus Pai, existe o Deus Filho e existe também o Deus Espírito Santo. E então quando nós olhamos para a Trindade, para as três pessoas, aleluia, que compõem a Trindade, nós vamos encontrar então na vida de cada um dos membros da Trindade, do Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo, em momentos da era da história da humanidade, nós vamos então encontrar esses três personagens pelejando, batalhando, lutando para que o homem pudesse se salvar, para que o homem pudesse alcançar a salvação. Isso quer dizer então que houve um momento da história que Deus trabalhou de uma forma direta para que o homem pudesse se salvar. É por isso que o texto que nós lemos diz que Deus amou o mundo primeiramente, e foi Ele que enviou, que doou, que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Então, em um segundo momento, Jesus, o Filho, Ele então agora teve que trabalhar de uma forma direta para que o homem pudesse se salvar. Quando ele encerra a sua missão, completando então o seu ministério, nós vamos ver então a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus atuando de uma forma direta para que a redenção, para que a salvação do homem pudesse ser alcançada. E quando nós então falamos em salvação, irmão, a Bíblia Sagrada nos transporta, nos leva para voltar no tempo. Na origem da humanidade, a Bíblia Sagrada diz que depois de Deus criar todas as obras da sua criação, então agora no sexto dia da criação, Deus resolve criar aquele que seria a coroa, que seria o mordomo, que seria o regente, que seria aquele que administraria todas as obras da criação de Deus. E então a Bíblia Sagrada diz que a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito, eles se reúnem segundo o texto bíblico. A palavra diz então que Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia Sagrada diz então que Deus prepara o homem do pó da terra, confecciona um boneco de barro e então agora sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se
torna alma vivente. E então, quando o homem se torna alma vivente, a Bíblia diz que Deus cria para o homem a sua companheira ou adjuntora. O nome do primeiro homem era Adão, o nome da primeira mulher era Eva. Adão, pai de todos os homens, Eva, a mãe de toda a raça humana. Então agora Deus, para provar a fidelidade do homem, a Bíblia diz que ele planta no meio do jardim do Éden duas árvores, a árvore da vida, que o homem poderia se apropriar dela, degustar, comer e saciar a sua fome. Mas Deus também vai plantar a árvore da ciência, do bem e do mal. E desta árvore então, Deus vai limitar o direito do homem, impondo a ele o único dever de não se apropriar daquele fruto. Não que Deus não queria que o homem meramente não comesse, mas como fiel da balança entre a obediência entre Deus e o homem, Deus então agora diz para o homem que quando ele comesse daquele fruto, os seus olhos se abririam para a maldade, para a malícia, para o engano, e ele provaria a morte, e a morte então se autodestruiria o homem. A Bíblia diz então agora que todos os dias na viração do dia, no cair da tarde, Deus então descia dos altos céus até a terra para se relacionar com o homem. Neste relacionamento, Deus iria ensinar ao homem os segredos do mundo espiritual. Deus ensinaria ao homem o caminho que ele teria que seguir para agradar a Deus através de uma obediência. E então o homem teria a oportunidade de, nesse relacionamento, um momento de prestar culto, de prestar adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então diz-nos a Bíblia Sagrada, capítulo 2 e 3 do livro de Gênesis, que quando Deus e o homem estão em uma harmonia de relacionamento, Deus instruindo, Deus ensinando, Deus revelando os mistérios para o homem, e o homem adorando, e o homem reverenciando, e o homem obedecendo, Satanás então, que não gosta de ver o homem de cabeça erguida, Satanás que não gosta de ver o homem feliz, o homem em paz, o homem em comunhão com Deus, ele olha para aquele relacionamento e o seu coração invejoso e cobiçoso projeta então agora acabar, desfazer com aquela comunhão, com aquele relacionamento. Diz-nos a Bíblia Sagrada que ele incorpora-se em uma serpente, o animal mais astuto da criação de Deus. E então agora, incorporado na serpente, Satanás investe contra a mulher e começa então a tentar a mulher. E a Bíblia diz então que na tentação de Satanás, ele começa a engodar a mulher, para que a mulher pudesse seduzir o seu marido e ambos se apropriassem do fruto proibido. Satanás insistiu, Satanás bateu na tecla várias vezes, Satanás tentou até ele conseguir o seu intento, porque quando ele pergunta da árvore da vida, a mulher diz: desta árvore Deus nos autorizou a comer, mas e desta outra árvore? Porque a Bíblia diz que a árvore era vistosa e boa para se comer. Eva então diz para Satanás: desta árvore Deus não nos autorizou. Talvez a serpente pergunta: mas por que, Eva? E Eva então diz para Satanás: porque Deus disse que no dia em que dela comermos, os nossos olhos se abrirão e nós então provaremos a morte e seremos destruídos. Satanás, que é o pai da mentira, segundo João 8,44, ele peca desde o princípio. Então ele olha para a mulher e diz: Deus está mentindo. Ele tem medo que vocês comam desta árvore, se apropriem deste fruto, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Satanás estava trabalhando e estava mexendo em alguns sentimentos que estavam adormecidos dentro
dentro do interior do homem. Ele estava mexendo no orgulho, ele estava mexendo no eco, ele estava mexendo no sentimento de altivez, de grandeza, que estava adormecido dentro do homem. Porque quem de nós aqui que não queria ser o melhor, o maior, o mais bonito, o mais inteligente? Quem de nós não queria ser igual a Deus? Então ele coloca o dedo bem na ferida do homem, e quando Eva ouve aquela proposta, ela contra Adão: já pensou você, meu bem, ser igual a Deus, ter o mesmo poder, ter a mesma autoridade para criar e descriar, para fazer e desfazer, para trazer a existência e para fazer deixar de existir? Adão gostou daquela proposta e ele se esquece da instrução, do ensino, do aconselhamento de Deus, e eles pegaram do fruto proibido, se apropriaram dele, e então agora, depois que eles comem, possivelmente Adão foi fazer a prova, foi tirar a prova, porque a serpente disse que ele seria igual a Deus. E quando ele come do fruto da ciência e do bem e do mal, provavelmente conjecturando, Adão provavelmente manda aparecer um cachorro, e na ordem de Adão, nem o latido do cachorro apareceu. Ele manda aparecer um gatinho, na autoridade da palavra de Adão, nem o miado do gato apareceu. Ele olha para a esposa e diz: Eva, esse truque não está dando certo, Eva. Olha só, nós já comemos e nada acontece, eu não tenho autoridade nenhuma. Mas as mulheres, né, crédito, que é mais cheia de fé, ora mais, incentiva o marido: não desiste não, amor, tenta de novo, tenta mais uma vez. Adão manda aparecer um pé de manga, e nem a semente da mangueira apareceu. Manda aparecer um pé de caju, nem a castanha do caju apareceu. E então a Bíblia Sagrada diz que o maior juiz do homem, a sua consciência é ativada. Adão olha para Eva, Eva olha para Adão, e eles começam a ter vergonha da sua nudez. E então agora eles se lembram que Deus desceria na viração do dia, e então Deus descobriria que Adão havia pecado, que Adão havia se rebelado, que ele havia comido do fruto proibido. E agora então, com medo de Deus, Adão então agora teve uma ideia: eu já sei, vamos pegar folhas de figueira e vamos fazer roupas para nós, vamos fazer aventais, vamos tampar a nossa nudez, e quando Deus descer, ele não vai descobrir nada. Sabe o que Adão e Eva estavam querendo fazer, igreja? Passar melado na boca de Deus. Ele estava querendo uma justificativa para o seu pecado. Ele não tinha coragem de assumir o seu erro, de assumir a sua transgressão. E o que eu acho e interpreto nesse texto, e com base na Bíblia Sagrada: pecado não tem justificativa, só tem um remédio para pecado. Sabe o que Adão estava querendo fazer, pastor Pinheiro? O que muitos crentes estão fazendo: eles pecam, não tem coragem de confessar, aí eles pegam o tapete espiritual, varre o pecado para debaixo do tapete, tampa o pecado e ainda fica sentadão em cima dele, como se não acontecesse nada, como se não houvesse nada. Mas a minha Bíblia Sagrada, em Provérbios, diz que só tem um remédio para o pecado. Salomão escreve dizendo que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que esconde a sua transgressão nunca prosperará. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de perdão, e Deus está aqui para perdoar-nos de toda iniquidade. Só que a roupa rasgou, Léo, porque segundo os Salmos de número 103, a nossa carcaça física é igual à erva do campo. Nós nascemos, crescemos, mas nos deterioramos, nos esvaímos, e a roupa rasgou.
E o truque não deu certo. E então agora Adão, com medo de Deus, sabendo que Deus desceria na direção do dia e teria uma consequência sua atitude de desobediência, Adão então diz a Bíblia que vai se esconder de Deus, que vai para trás da moita. Não adianta você querer esconder de Deus nesta noite, porque no livro de Apocalipse, a minha Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar, a sua entrada e a tua saída. E Deus te trouxe aqui nesta noite para perdoar o teu pecado. Na viração do dia, Deus desce e ele vai lá no jardim do Éden, conjecturando naquele lugar que tinha o banco, que era o lugar deles se autorrelacionarem. Deus ia instruir Adão, ia dar uma palavra para Adão, e Adão ia prestar a sua adoração. Mas quando Deus desce lá naquele lugar, Adão não estava lá. Adão estava escondido de Deus, porque o pecado, ele pesa na nossa consciência. Paulo diz que existem algumas pessoas que conseguem cauterizar